O governo do Canadá anunciou há poucos dias que eles estão banindo do país a atuação de uma fabricante chinesa de câmeras de vigilância. O nome dessa empresa é Hikvision e eles atuam amplamente também aqui no nosso país. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eles estão banindo a atuação dessa empresa? A questão é que o governo canadense afirmou que seria um risco para a segurança nacional do Canadá se eles permitissem que ela continuasse atuando lá. Além do governo canadense, outros governos também têm restringido ou até mesmo banido a atuação da Hikvision, como por exemplo o Reino Unido, os Estados Unidos e até mesmo a Índia. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, aqui no Brasil. Esse é o China em Foco e no episódio de hoje nós vamos conferir quais são as preocupações desses países com a utilização das câmeras de vigilância da Hikvision. Antes de mais nada, se você gosta de geopolítica, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar a sua curtida. Agora, indo para as nossas notícias de hoje, no dia 27 deste mês, o governo canadense anunciou que eles estavam banindo do país a atuação da Hikvision. A Hikvision é uma empresa chinesa que atua no desenvolvimento daquelas câmeras de vigilância. Por exemplo, aquelas câmeras que a gente vê geralmente em elevadores de prédios comerciais. Por conta disso, a empresa vai ter que encerrar todas as suas operações e seus negócios dentro do país. E os departamentos governamentais, agências e empresas estatais do Canadá serão proibidos de adquirir novos equipamentos da Hikvision. Além disso, eles vão fazer uma revisão para garantir que todos os equipamentos antigos da empresa que já estavam sendo utilizados em prédios governamentais, que eles sejam retirados de serviço. A ministra da Indústria do Canadá, a Mélanie Joly, ela chegou a explicar o porquê dessa decisão, por que eles estavam banindo a empresa do país. Ela disse o seguinte, abro aspas, que o governo determinou que a continuidade das operações da Hikvision no Canadá seria prejudicial à segurança nacional do país. E essa determinação é o resultado de uma revisão em várias etapas, que avaliou informações e evidências fornecidas pela comunidade de segurança e inteligência do Canadá. Fecho aspas. A ministra chegou a complementar que, embora essa medida não se estenda para além do Canadá, que eles estavam recomendando que os canadenses que vivem em outros países, que eles reavaliassem a utilização da Hikvision com base nessas medidas que estavam sendo anunciadas pelo governo canadense. Depois disso tudo, a embaixada da China ali no Canadá criticou a decisão, dizendo que isso perturbaria a cooperação comercial e dizendo também que eles iriam tomar todas as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses das empresas chinesas. Trazendo agora mais alguns detalhes para vocês sobre a Hikvision, essa é uma empresa que tem atuado há vários anos no mercado e, segundo eles, nos últimos 11 anos, eles têm sido um dos principais fornecedores do mundo de equipamentos para vigilância por vídeo, que seria cerca de 27,5% de participação no mercado global. Além disso, a Hikvision tem atuado extensamente aqui no nosso país. Por exemplo, de acordo com o relatório do CSIS em 2021, estima-se que eles já tivessem mais de 100 mil câmeras atuando por todo o Brasil. E a empresa, inclusive, fez uma publicação nas suas redes sociais em 2023, onde eles afirmavam que apenas em São Paulo existiam 40 mil câmeras da Hikvision. Agora eu quero trazer aqui para vocês alguns detalhes dessas preocupações. Por exemplo, o governo canadense citou preocupações com a segurança nacional. Mas de onde vêm essas preocupações? Por que esses governos estão restringindo a atuação da Hikvision? Qual é o problema? Um dos pontos principais são os laços da empresa com o Partido Comunista Chinês, como por exemplo o fato de que 41% dessa empresa pertence a uma empresa estatal chinesa chamada China Electronics Technology Group. Além disso, segundo o Instituto Hoosier Security, que é uma empresa especializada em segurança, em 2015 a Hikvision recebeu 3 milhões de dólares em subsídios do Partido Comunista Chinês. E até um detalhe importante, porque é muito comum o regime chinês ceder esses subsídios para empresas que sejam do seu interesse. Isso porque essa ajuda permite que essas empresas vendam seus produtos e serviços para outros países a preços muito baixos, permitindo assim com que eles tenham uma atuação cada vez maior ao redor do mundo. Além disso, em 2024, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos incluiu a Hikvision em uma lista de empresas com laços ao exército chinês. Só que um dos pontos centrais aqui de por que essa aproximação entre a Hikvision e o Partido Comunista Chinês poderia gerar preocupações é que essa empresa poderia ser utilizada pelo regime chinês para tentar espionar e recolher dados desses países de seus cidadãos.
Por exemplo, essas câmeras poderiam ser utilizadas diretamente pelo regime chinês, principalmente se elas forem câmeras que utilizam a internet. Além disso, sobre a questão de dados, desde 2017 o regime chinês tem implementado várias legislações que obrigam que as empresas precisem ceder os dados de seus clientes para o regime chinês, se assim elas forem requisitadas. Por exemplo, algumas dessas leis são a Lei de Inteligência Nacional da China de 2017 e a Lei de 2021 de Segurança de Dados. Agora, trazendo mais alguns detalhes aqui para vocês sobre as medidas que esses países têm tomado para tentar restringir a atuação da Hikvision dentro de seus países, justamente por conta dessas preocupações. Em 2019, o governo americano adicionou a Hikvision na sua lista de entidades. E por conta disso, agora, todas as empresas americanas que quiserem fazer exportação de equipamentos para a Hikvision, eles precisam de uma licença especial do governo americano. Eles incluíram a Hikvision nessa lista em 2019, alegando que a empresa estaria ajudando o regime chinês na repressão contra muçulmanos uigures ali na região de Xinjiang. Nós já vamos entrar em mais detalhes nessas acusações de que a empresa estaria ajudando o regime chinês na perseguição que acontece dentro da China contra grupos religiosos e étnicos. Mas antes eu quero trazer aqui para vocês algumas outras restrições que os países têm aplicado à China nos últimos anos. Em 2021, o governo americano também designou a Hikvision como uma ameaça à segurança nacional. O regulador de telecomunicações dos Estados Unidos fez essa designação e, por conta disso, eles estão proibidos de fazer vendas para agências governamentais dos Estados Unidos. O Reino Unido também aplicou algumas restrições à Hikvision. Em 2022, por exemplo, eles proibiram que departamentos e agências governamentais comprassem novas câmeras da Hikvision. Eles incluíram também outras empresas que fazem essas câmeras de vigilância, e a Hikvision estava entre elas. Agora, na época, eles também citaram preocupações com a segurança e disseram que gradualmente eles iriam eliminar todos os equipamentos da Hikvision que estivessem sendo utilizados por entidades governamentais. Outro detalhe interessante é que na época o governo de Londres chegou a citar especificamente preocupações com essa Lei de Inteligência Nacional da China, aquela que eu comentei com vocês agora há pouco, que obrigava as empresas a cederem dados para o Partido Comunista Chinês. Falando agora sobre essas acusações de que a Hikvision estaria envolvida com as violações de direitos humanos cometidas pelo Partido Comunista Chinês, as acusações elas giram muito em torno de que a Hikvision estaria ajudando o regime chinês no rastreamento de minorias étnicas e grupos religiosos perseguidos dentro do país. Por exemplo, o caso dos muçulmanos uigures ali na região de Xinjiang, na China, que nos últimos anos vem sendo severamente perseguidos pelo Partido Comunista Chinês. Inclusive, o governo americano, sob Joe Biden e também sob Donald Trump, chegaram já a considerar que o que está acontecendo ali na região de Xinjiang seria um genocídio. Isso porque a gente tem várias acusações de que esses muçulmanos uigures eles seriam enviados para o que são chamados de campos de reeducação. Só que nesses campos de reeducação eles seriam obrigados a negar a sua cultura e a sua religião, e para isso eles sofreriam todo tipo de tortura. O governo de Londres já chegou a falar sobre isso, sobre a ajuda que a Hikvision estaria dando para o regime chinês para fazer o monitoramento desses uigures e enviar eles para esses campos de reeducação. Eles chegaram a dizer o seguinte em um relatório publicado, abro aspas, as câmeras da Hikvision e a tecnologia de reconhecimento facial têm sido implicadas em violações sistemáticas de direitos humanos contra o povo uigure e outras minorias na província de Xinjiang, na China. A Hikvision nega essas acusações de que eles estejam envolvidos dessa perseguição étnica e religiosa que está acontecendo dentro da China, dizendo que eles não fariam parte disso. E eles citaram como exemplo o fato deles terem encerrado contratos com subsidiárias ali na região de Xinjiang. No entanto, alguns especialistas têm trazido à tona o fato de que essas empresas elas estavam em uma lista de bloqueio comercial dos Estados Unidos desde 2023. Outro ponto que vale a gente destacar aqui é que vários relatórios nos últimos tempos têm destacado como o regime chinês tem utilizado essa tecnologia de monitoramento e rastreio para intensificar a sua perseguição étnica e religiosa dentro da China. É sabido que nos últimos anos a China tem intensificado o seu controle e monitoramento de toda a população. No entanto, é pouco sabida essa questão de como o regime utiliza essas ferramentas para intensificar a perseguição contra esses grupos dentro da China.
Um relatório do Ministério do Interior do Reino Unido trouxe isso à tona. Este relatório é de 2023 e eles destacam que em julho de 2020 o regime chinês teria utilizado essa tecnologia para perseguir praticantes de Falun Gong. O Falun Gong, que também é conhecido como Falun Dafa, é uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo brutalmente perseguida dentro da China desde 1999. Essa disciplina espiritual chinesa foi introduzida ao público no início dos anos 90, mas por conta dos seus benefícios à saúde e também por conta dos seus valores morais, a prática rapidamente se espalhou por todo o país. E estima-se que no meio dos anos 90, cerca de 100 milhões de pessoas já praticassem o Falun Gong. Por conta do seu crescimento rápido, o regime chinês começou a se sentir ameaçado e por isso iniciou a perseguição a este grupo em 1999. E agora, esses relatórios têm trazido à tona como o regime chinês tem utilizado essas ferramentas de monitoramento para intensificar a perseguição contra este grupo. Por exemplo, esse relatório que eu acabei de comentar com vocês do Ministério do Interior do Reino Unido destacou que o regime chinês teria aumentado a sua perseguição contra os praticantes de Falun Gong em 2020 e que eles estariam utilizando a tecnologia de reconhecimento facial para rastrear e prender esses praticantes. Além disso, outro relatório também trazido à tona em 2019 da Human Rights Watch, que é um grupo de direitos humanos, destacou como o regime chinês estava utilizando alguns aplicativos de monitoramento para aumentar a perseguição contra os muçulmanos uigures na região de Xinjiang. De acordo com os detalhes que eles trouxeram no relatório, este aplicativo ajudaria o regime chinês a fazer um monitoramento do dia a dia desses muçulmanos uigures, como, por exemplo, a cor do seu carro, a altura da pessoa, que horas eles saíam para trabalhar, que horas eles voltavam, e tudo isso era vinculado depois ao seu documento de identidade nacional. E se o regime chinês percebesse que existe algum tipo de alteração na forma como essa pessoa faz as coisas no dia a dia, isso poderia ser o suficiente para eles abrirem uma investigação contra aquele cidadão e até mesmo levá-lo preso. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, já lembre-se de deixar aqui o seu comentário e também de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.